A palavra de hoje, o Senhor faz compartilhar, eu vejo como uma preocupação de Jesus. Preocupação que eu digo, claro que a busca de uma percepção de quem eu sou. E esse texto é um texto bem interessante, porque ele diz assim, Mateus 16, a partir do verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhe ele: vós, quem dizeis que eu sou? E Simão respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez essa pergunta que Jesus tivesse no fundo de uma autoavaliação. Talvez ele quisesse ali, junto aos seus discípulos, ouvir de cada um deles, e também a percepção dele daquilo que eles ouviam lá de fora. É como se eu, pastor Kerr, como pastor, fizesse a Naldo, que é nosso funcionário, ou qualquer outros que estão aqui conosco: quem dizem que eu sou? O que dizem de mim? E aí você, como meu amigo, irmão, Cristo, me traz um feedback. Não, diz que você é um pastor assim, ou um pastor assado. E na mesma hora eu digo: e você, o que é que diz de mim? E aí o que é que você diria? Você está pensando aí na minha que diria de mim? Você já pensou em fazer essa pergunta dentro de casa? Você já pensou em fazer essa pergunta aos seus filhos? O filho, teus amigos dizem que é de mim. Ah, pai, meus amigos acham que você é um cara legal, um cara massa, um cara descolado, né? Um cara para frente. Apesar de ser um coroa, é um coroa de cabeça boa. E você? O que é que diz de mim, meu filho? E aí o que é que seu filho vai dizer de você? O que é que seu esposo, o que é que sua esposa vai dizer de você? Se você abordar dessa mesma forma, perguntar: quem sou eu para você? E sabe, queridos, eu vou dizer a você porque essa reflexão veio ao meu coração. É que eu escuto tanta coisa de tanta gente. E essa semana eu escutei uma pessoa tão próxima a mim, uma coisa que me abalou muito. E eu fiquei pensando: poxa, eu não posso julgar. Eu não sei se é, mas e se for? O que as pessoas dizem que você é? E por que isso é importante, Jesus? Talvez Pedro tenha feito essa pergunta: mas Jesus, por que tu queres saber o que acham de ti? E aí eu estou aqui, claro que criando toda uma novela, uma situação em cima de um contexto. Você pode até dizer que eu estou tirando do contexto, usando como pretexto, mas tudo bem, eu vou usar o texto. E aí Jesus pode dizer assim: não, é porque eu tenho uma missão, e eu quero cumprir essa missão da melhor forma. E uma das formas de cumprir essa missão é saber se eu estou segundo a vontade do Pai. É fazer uma autoavaliação. Ontem nós tivemos a reunião dos professores, hoje começamos a escola bíblica. Atenção, alunos, atenção, irmãos, escola bíblica todos os domingos, 9 horas com café da manhã, 9h30, a escola até as 10h30. Espera do que dormes, levanta dentro dos corpos, vem para a escola, café é uma bênção. E a professora Flávia, que é a nossa coordenadora da escola bíblica, nos entregou um papel para que pudéssemos avaliar a nós mesmos. De 0 a 10, acho que eu tenho quase tudo 9, mas não está 10. Mas que avaliação
confrontados com situações como essas, ou com perguntas como essas, nem sabemos como responder ou o que responder. Mas precisamos entender quem somos como homem. Eu estava na aula essa semana e a professora começou a vagar nos seus pensamentos filosóficos. Eu faço psicologia, e teve uma hora que eu disse: professora, a senhora está buscando um demônio onde não existe. Nós somos o nosso pior inimigo. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. O diabo não toca em você sem que Deus ou você mesmo permita. O diabo não age na sua vida, não consegue agir, que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós, se você não der brecha para que ele haja. Entenda? Então, nosso pior inimigo somos nós mesmos. E eu separei aqui algumas coisas que eu considero importante considerarmos acerca da vida que nós temos, da vida cristã, da vida a partir de Jesus, da vida a partir do encontro que eu quero crer que o céu é tão real quanto o meu. Um dia eu era um homem ímpio, de uma mente suja, de uma percepção de mundo totalmente oposto daquilo que a palavra nos ensina, e tive um encontro real com Jesus. Houve a metanoia, a mudança de mente, a conversão. Não é mudança de religião, entendam isso. Nós precisamos entender que seguir a Jesus não é mudar de religião. Você pode estar onde você estiver, contanto que você siga Jesus. Agora, quando você começa a seguir Jesus, você começa a abrir os olhos para determinadas verdades. E aí talvez não se identifique com determinados lugares ou doutrinas, mas essa mudança ela é fundamental. E quando ela acontece, diz o texto de Coríntios 17, que as coisas velhas já passaram e todas as coisas precisam se fazer novas. E aí não é opcional, elas precisam mudar. Eu não posso conhecer a Jesus e ser o mesmo. Eu não posso conhecer a Jesus e os meus valores serem os mesmos, a minha mente ser a mesma, o meu olhar ser o mesmo, o meu pensamento ser o mesmo, o meu falar, as minhas atitudes precisam de mudanças. A maior pregação da nossa vida, creia, é a nossa vida. Você no seu trabalho, na sua repartição, na sua universidade, na sua casa, como pai, como esposo, como mulher, como marido, como filho, enfim, o seu maior testemunho é a sua vida, não é a sua palavra, porque às vezes a palavra não é coerente quanto o nosso agir. Quem diz isso, professor? O que dizem de mim? Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do vosso corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Primeiro, eu acho que Jesus pensou no olhar. Eu fiquei pensando quando essa mensagem vinha pelo Espírito ao meu coração, os olhares de Jesus. Eu fiquei pensando em textos que eu me deleito muitas vezes, como o de Jesus se encontrando com os 10 leprosos. Eu acho que no coração de Jesus veio uma compaixão tão forte, que ele, por ser Deus, conhecia e sabia a atitude pós-cura daqueles leprosos, mas ele considerou curá-los. E eu não tenho dúvida que o olhar é algo que transforma vidas. Meus irmãos, como nós temos olhado?
Deixa eu falar um negócio para você. O que eu estou falando aqui nessa noite é de Deus para o teu coração. Eu não queria que você dissesse, se fulano estivesse aqui. Não. Está aqui você, porque Deus lhe trouxe aqui. Há pessoas que precisam do seu olhar. Precisa que você olhe para ela. Porque talvez na sua história ou na sua caminhada você tenha perdido esse olhar. E olhar para o teu próximo, e aqui é próximo mesmo, precisa ser olhar de expressão, de fala, de amor, de sentido. Você já percebeu que conversar com alguém que não olha nos olhos é bem complicado? Minha mãe dizia: eu não gosto de ninguém que não olha nos meus olhos. Vou falar. Acho que você já ouviu isso. Por isso, seja o que for, quando alguém for falar com você, ou você for falar com alguém, olha, porque o seu olhar vai expressar o que está no seu coração. Creia nisso. Eu não tenho dúvida que Jesus parou e olhou para aqueles leprosos e disse: venham aqui, todos vocês serão curados. E tudo começou pelo olhar. Jesus olhou e percebeu que aqueles homens eram escolha da sociedade, viviam no deserto, não podiam vir à cidade, não podiam se envolver com mais ninguém, porque eles eram leprosos. E uma vez leprosos, a sua vida não tinha sentido. Eles não tinham vida social, a não ser entre eles. Imagina como era. Mas Jesus parou, Jesus olhou, e Jesus, pelo seu olhar, se compadeceu. Eu vou dizer uma coisa aqui, até já toquei nesse assunto. Um pastor amigo, Tom, da Jucum, se transvestiu de mendigo, foi para a porta da igreja. Ele era o convidado da pregação da noite, aniversário da igreja, e ele ficou na porta vestido de mendigo. E ele pedia: moço, cristão, filho de Deus, ajuda em nome de Jesus. E ele conta que pouquíssimos irmãos olhou para ele. Você já experimentou parar no sinal quando uma criança que é fruto de um país sem justiça, sem igualdade, bate no vidro do seu carro? Sabe o que você faz? O que eu faço? Só no vidro e trava a porta. Olhar? Por que eu vou olhar para ele? Nós, homens e mulheres que conhecemos Jesus, perdemos o sentido da diferença daqueles que têm a Cristo como Senhor. Jesus passando, viu uma mulher no tanque, tirando água. E ele viu e sabia que aquela mulher era uma prostituta. Ele parou e pediu a ela água. Os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, disse: Jesus, não se mistura judeu com samaritano, muito menos essa mulher que aos 18 horas está no tanque, e essa hora porque é prostituta. E Jesus disse: pode caminhar, eu vou ficar por aqui. E aquele olhar transformou aquela vida. Você crê nisso? Que um olhar transforma a vida? Sabe, irmãos, valorize isso, porque em você está o olhar de Jesus. Eu vi uma pregação de um pastor, esqueci, o pastor americano, mas ele dizia assim: os braços de Cristo sou eu, a boca de Cristo sou eu, o olhar de Cristo é o meu olhar. Jesus é Espírito,
Deus é Espírito. O Espírito é Espírito, mas Ele é real em nós. Pedro, quem dizes que eu sou? O que eles estão dizendo de mim? Diz que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porque a candeia dos olhos, a candeia do corpo, são os olhos. E esses olhos, queridos, precisam nos aproximar das pessoas e não nos afastar. Os olhos precisam trazer vida. Os olhos precisam ser a diferença daqueles que conhecem o Senhor Jesus. Por isso, cuidado quando você olha, porque é no olhar que trazemos o pré-julgamento, é no olhar que construímos aquilo que o homem quer construir. Quando Jesus parou para aquele cego, todos mandassem que ele se calasse, e Jesus, quebrando todos os protocolos, disse: não, traga ele aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês, não se escandalizem. E a minha oração é que você, se não entender, o Espírito lhe faça entender. Eu gostei do Papa Francisco. Gostei do Papa. Porque a conversão não está na religião. A conversão está na atitude. E por mais que ele tenha que cumprir o protocolo, ele tem um olhar diferente. Sabia disso? E sabe qual é a minha oração? É que aquele homem pareça cada dia mais com Jesus, e que os seus seguidores, como Pedro, a pedra da igreja católica, olhem para ele como testemunho da glória de Deus. Ah, pastor, vamos orar para ele se converter e vir para a nossa religião. Não. Ele tem que ficar lá, convertido lá. A vida em Jesus é muito maior do que uma religião. Na verdade, eu digo sempre que quando Deus olha, Ele não vê placa denominacional. Olha meus irmãos da orla, meus filhos. Olha meus filhos da pentecostal, Deus é. Não, esqueça isso. Do céu não dá nem para ver placa. Pode ser a maior que for, não dá para ver. Mas dá para ver o coração voltado para o Senhor. Pode ser o tamanho que for, mas se estiver limpo, dá para ver. Quem pode dizer amém? Amém. Segundo, o andar. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou ler de novo, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, Deus era com ele. Como estamos andando junto ao mundo, junto aos nossos, junto ou nos caminhos de Deus. Eu não tenho dúvida que quando Jesus perguntou: o que eles dizem de mim? Alguém pode ter dito dentre os 12 apóstolos: Senhor, dizem que tu anda fazendo o bem. Senhor, eles dizem que tu anda curando os oprimidos. Senhor, eles dizem que tu quebra as cadeias do diabo,
que tu desfaz as armadilhas do diabo sobre a vida dos oprimidos, dos aprisionados. É assim que o Senhor tem andado. Meu irmão, minha irmã, como você tem andado? Alguém pode dizer: eu vejo em você as marcas de Cristo, como orou o pastor Jaciano, como disse o apóstolo Paulo, e eu tenho visto que você tem andado segundo o coração de Deus. No seu trabalho alguém diz: está vendo aquele? Anda segundo Jesus, anda segundo a palavra, anda nos caminhos de Deus, anda buscando fazer a vontade do Pai. Não só olhar, mas o nosso andar é importante na vida cristã. Para onde tem levado os nossos pés? O provérbio diz que esses pés que Deus nos deu devem ser levados para a glória de Deus, ou devem nos levar para a glória de Deus. O Espírito de Deus nos ungiu, e o texto de Atos quase que parafraseia o texto de Isaías 61. O Espírito de Deus nos ungiu para pregar as boas novas quebrantados, para libertar os cativos, para trazer aqueles que estão tristes à alegria, os que estão das trevas à luz. Esse Deus nos deu a capacidade de caminharmos na direção da sua vontade. Para onde nós temos ido? Eu me lembro há anos atrás, quando eu comecei a frequentar a primeira igreja batista de João Pessoa, em 1988, eu não converti, não tinha consciência da conversão, mas eu ia à igreja, eu gostava de ir no acampamento de carnaval, e gostava. Continuei a trilhar alguns caminhos que para mim eram caminhos que eram normais, guardas, shows e determinados lugares, nem edifico falar, mas enfim. E depois eu comecei a perguntar. Eu quero dizer que isso é uma experiência pessoal, tá, gente? Se você ainda não tem isso, não é o seu, mas comigo teve. E aí eu comecei a ir para determinados lugares, meus pés me levavam, eu andava até lá e comecei a perguntar: será que Jesus está aqui? Será que Jesus está aqui? Será que, mediante tudo que eu estou vendo, meus olhos contemplam, será que Jesus me trouxe até aqui? Em que propósito? Até eu entender que não. Era a minha experiência com Deus. E eu decidi que não mais se caminhar para onde eu não sentisse que era a direção de Deus para a minha vida. É o preço de seguir a Jesus. Mas deixa eu falar um negócio para você. Tem muito evangelho barato por aí, tá? Você pode ir para todo canto. O pastor só está preocupado se você está trazendo a oferta. Agora, onde você vai, não tem problema. Inclusive, tem igrejas aí que o dízimo é 8%, gente, 4 vezes no cartão. Fique à vontade. Cuidado, porque Jesus está preocupado para onde eu vou. Creia nisso. Receba o meu falar. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua. Há poder em nossas palavras. Cuidado quando você diz ao seu filho: você não vai dar para nada, você não vai ser ninguém. Cuidado. Isso não é palavra de vida, meu irmão, minha irmã. Profetize bênção. Profetize bênção. Você é uma bênção. Você vai ser uma bênção.
transformar a sua vida. Profetize bênção, porque há poder em suas palavras. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão na nossa língua. Cuidado no que você fala. Provérbio 15 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna com sabedoria, mas a boca dos tolos derrama com astúcia. A língua benigna, 4, é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão muda, transforma e torna os seus lábios prudentes. Os lábios do sábio derramam conhecimento, mas o coração do tolo não faz assim. Cuidado! O nosso falar pode matar ou pode trazer vida. Jesus disse: o que dizem que eu falo? Discípulos, o que dizem das minhas palavras? A Bíblia diz, meus irmãos, que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água: ou é limpa ou é suja. E a boca que adora, a boca que abençoa, não pode ser a própria maldição. Cuidado com o que você fala. Pastor, mas o meu meio é só limpo, tem muito palavrão, a gente termina falando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui agora, e eu desafio, da minha esposa que está lá dentro, da minha filha de 9 anos, a minha família que está aqui, irmãos, enfim, eu desafio, do longo desses anos, quantos palavrões você ouviu da minha boca? Só que eu tenho um testemunho para dar. De 10 palavras que eu dizia, 12 era palavrão. Eu falava palavrão, pornografia. Eu falava. Eu aprendi com o mundo. Eu aprendi com amizades. Eu falava. Até porque culturalmente isso para o homem é, quando ele chega e derrama aquela verborreia, parece que ele é um cara, né? Eu falava, porque eu precisava chocar, eu precisava chamar a atenção. Jesus. E aconteceu um negócio na minha vida muito interessante. Tem uma irmã na primeira igreja chamada Lidem, que me viu no pátio da igreja uma vez conversando, eu bem jovenzinho, e na conversa com outros adolescentes, os jovens, alguns desses palavrões saíram. E foi interessante que ela chegou e disse assim: oi, tudo bem? Como é teu nominho? Eu disse: é Carlinho. Ela disse: Carlinho, deixa eu olhar para orar para tua boquinha, para Jesus lavar a tua linguinha. Aí eu disse: ore. Aí ela disse: Pai, em nome de Jesus, com teu sangue protetor, com teu sangue purificador, lava a boca desse rapazinho, tão bonitinho, Jesusinho, aquele jeitinho dela, né? Eu fui curado. Eu vou dizer de novo: eu fui curado. Se você me perguntar como foi, eu vou dizer igual o cego. Eu sei que era cego, e hoje eu vejo. E eu vou dizer a vocês: meu irmão, eu sei que eu chamava palavrão, e depois daquele dia eu fui curado. Porque parece que ela pegou um saco de letrinhas maldosas e jogou fora. Porque se você disser: Kelly, foi o que você fez, eu vou dizer: não sei. Eu só permiti que ela orasse pela minha língua, lavando com o sangue de Jesus que na hora tinha vindo. Eu senti o gosto do sangue. Eu não sei o que dizer, mas eu sei que no meu vocabulário diário não existe mais isso. Minha filha não vai ouvir. Minha filha tem 9 anos, ela nunca vai ouvir, porque não existe. Ela nunca ouviu um palavrão da minha boca. Jesus está preocupado com o nosso falar. O nosso falar pode transformar. Creia.
Mateus 12, 36, 37 diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem dissera, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras sereis justificado, e por tuas palavras também serás condenado. Forte esse texto, não? São as nossas palavras, inclusive de verdade ou de mentira. Quando eu estou falando, não estou falando só de palavrão. Eu estou falando que aquilo que a gente diz não é verdade. Eu estou falando na fofoca, eu estou falando na injúria, eu estou falando, olha, um dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, é: não dirás falso testemunho. Tem a ver com a nossa palavra. Ele está comparado a não matarás, não roubarás. Percebeu a gravidade? Não dirás falso testemunho. Cuidado na palavra. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmão. Eu vou falar com o seu pastor, com a autoridade do seu pastor. Se você não pode edificar, cale-se. Se você não pode repreender para o bem, cale-se, em nome de Jesus. Não seja instrumento do diabo. E pergunte. Faça como Jesus disse: o que estão dizendo aí que eu falo? Faça isso. O que estão dizendo aí que eu falo? Pastor, o que estão dizendo aí que o senhor fala? Irmão, o que estão dizendo aí que você fala? Cuidado com o que você fala, porque o que você fala compromete a sua vida, compromete os seus valores, compromete a sua educação e, acima de tudo, compromete a sua relação com Deus. Porque pelos frutos os conhecereis. Cuidado. A Bíblia diz que pela minha palavra eu serei condenado, ou pela minha palavra eu serei justificado. Quem quer ser justo aqui, levanta a mão. Eu quero que levanta a mão. Se quer ser condenado ou justo? Justo? Levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Para que possamos ser justos. Cuidado com o que você fala. O Espírito de Deus está falando nesse lugar. Provérbios 12, 18 diz: há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua do sábio traz saúde e vida. Palavra tem poder, meu irmão. Eu sou capelão. No final do culto eu vou falar sobre isso. Vou estar fazendo um curso agora 4 e 5 de capelania aqui. 4 e 5 aqui na igreja. Estou trazendo o pastor do Belo Horizonte, que é o presidente nacional da IVC, Capelania Internacional. É importante que você faça isso. Você vai crescer muito nesse curso. E quando nós chegamos no presídio, quantas vezes já foi no presídio? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Ali eu tenho que dar uma palavra de vida. Imagine você chegar para um preso condenado a 30 anos e dizer para ele aqui: tem pessoas lá fora muito mais condenadas do que você. Tem pessoas lá fora que estão muito mais encarceradas do que você. Porque apesar de você estar aqui dentro, você está livre em Jesus. Você já aceitou Jesus. Você já conheceu Jesus e compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aqui dentro. Você crê nisso? E ele diz: é Deus, é verdade. Eu conheci lá fora e conheço pessoas que estão condenadas e que estão muito mais presas ou aprisionadas do que eu estou aqui. O que palavra você queria que eu desse? Se não trazer a ele a verdade. Porque há em nosso meio, aqui fora, pessoas muito mais condenadas do que aqueles que já conheceram Jesus lá dentro. Pode crer que isso é uma verdade. Pode crer.
E por fim, o nosso pensar. Na verdade, essa é a discussão teológica, é a descoberta do pensar. O que é que estão pensando? Mateus 5, 26, 28 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar, ou que pensar, ou cobiçar a mulher do próximo, já adulterou. É a força do pensamento. Porque, queridos, toda ação parte de uma construção mental. Deixa eu falar um negócio para você. Quando eu digo perna ande, não é a coxa que manda, não é o joelho que manda, é a mente. E se eu não entender isso, que quem envolve, quem move, quem me faz acontecer na vida é o meu pensamento. Há pessoas com distúrbios que não conseguem alcançar nada. Não é porque o seu físico em si está deteriorado. Não, é porque a sua mente não está funcionando, não está equilibrada. E é por isso que essa construção de uma nova mente de Cristo é fundamental. Porque tudo isso só vai acontecer, querido, se eu renovar a minha mente em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a partir daí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o nosso pensamento, é o nosso pensamento que constrói as nossas capacidades. E aqui, quando eu disser essa palavra, entenda, é o pensar positivo, é o pensar a partir da promessa de Deus, é o pensar a partir daquilo que Deus já nos deu pela fé, é o pensar a partir da construção que nós dia a dia estamos fazendo, construindo no altar do Senhor, na vontade do Senhor, na palavra do Senhor. E quem faz isso comigo é o meu pensamento. Há basicamente um ano atrás, eu era pastor auxiliar na primeira igreja batista, entre os 15. Mas um dia o Espírito tocou a minha mente, me impulsionou, e Deus me disse: você pode, eu quero que você faça. Eu procurei o meu pastor, eu pedi a bênção dele da igreja, e ele disse: tem certeza? Eu disse: plena, a minha mente e coração está cheia disso. E o que você vê hoje aqui é fruto de uma mente sadia. É fonte de busca em Deus. Onde é que você busca para a sua mente? Onde é que você bebe da água? Queridos, eu vou confessar a vocês, nesse lugar tem muito choro, nesse lugar tem muita oração, nesse lugar tem muita entrega, nesse lugar, saiba disso, tem muito tempo, mas acima de tudo tem muita fé. Eu não estou preocupado com o tamanho dessa igreja, que eu sei que vai crescer. É normal que cresça, tem que crescer. Mas eu estou preocupado em ser alguém que, quando eu disser o que dizem de mim, poder ser dito que eu pareço com Jesus. Porque se isso não for o meu desejo, o seu desejo, se isso não for, nos concentra na obra, nos impulsiona na obra, nos faz acontecer. Tudo peço. Eu não quero construir nada no sentido de ter
Ah, pastor, o senhor quer ter outro? Não, não estou preocupado com isso. O que eu tenho tido é o que Deus tem possibilidade de ter. Mas eu não foco nisso. Eu foco quando eu chego aqui nesse lugar. Eu sou apaixonado por isso aqui. Quando eu vejo o que Deus tem feito através da sua vida, que irmão se levanta e diz assim: o que é que está faltando no banheiro, pastor? Estamos juntos. O que é que está faltando para a parede? Estamos juntos. O que é que está faltando no piso? Estamos juntos. O que é que está faltando para ar-condicionado? Estamos juntos. A mente é transformada, o mundo não consegue alcançar. A voz do diabo: não tem, quando o pastor está repreendido. Isso não existe na mente transformada. Eu dou e creio que Deus tem feito. Mente transformada muda o nosso agir, muda o nosso pensar, muda o nosso acontecer. Creio nisso. A metanoia que já existiu, eu quero crer que você já entendeu Jesus como Senhor de sua vida e Ele já transformou a sua percepção de fé. Uau! E que eu e você, renovados pela transformação da mente a partir da experiência de Deus. E aí, contra fato, não há argumentos. Se alguém chegar e disser que Deus não existe, me perdoe. Essa é a sua percepção. E para mim, Ele é real, Ele transforma e Ele faz. E a minha oração é que eu possa falar de você o melhor possível, e que você possa falar de mim o melhor que você puder. Mas tudo isso a partir da nossa vida. Pelos frutos os conhecereis, e dele comeremos. Por sua cabeça, por seus olhos. Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, Elias, profeta, e tu? O que dizes de mim? Todos vocês